saber, assim, de vocês, né? Qual que é a expectativa que vocês têm para o próximo ano? Eu, honestamente, estou bem animado. Eu vejo assim, né? Pegando um pouco da curvinha, quando você vê desde o ano passado, você teve as ondas de fechamento, depois diminuiu. Esse ano aqui, entre começo do ano até abril, quando teve a flexibilização, a gente vê uma curva muito grande de crescimento, depois a gente volta para uma estabilização, mas só que essa estabilização, ela não voltou do jeito que era antes da pandemia. Então as coisas estão maiores, tanto em número de acesso, quanto em número de vendas, né? A grande questão agora é a gente conseguir manter esse fluxo para os nossos clientes, né? Conseguir esse modelo de sucesso aí para os nossos clientes. Eu queria saber o que vocês acham. Assim, para mim, eu sempre falo o seguinte, cara, média é média. Você sempre vai ter dentro de uma sala de aula aquele aluno que vive de nota vermelha e você vai ter aqueles alunos que tira 10. Você entendeu? Então, eu não gosto muito de olhar para a média. Eu gosto sempre de olhar para os pontos fora da curva. E quem está fora da curva? Quem está mais preparado? Aquele que entendeu a sua capacidade e deixou de olhar para a média do mercado. É aquele cara que falou, cara, eu vou crescer, eu vou entender quais são os gaps da minha operação, vou me preparar. Vou me diferenciar. Ele não está satisfeito em estar na média. Esse é o grande lance da galera que acaba se destacando. E quando isso acontece, cara, a gente vê uma evolução gigantesca na operação. Então, mais uma vez, foda-se a média, vamos fazer algo foda e vamos ser grande. Então, nós temos vários clientes que têm essa linha de raciocínio e ele trabalha para ser grande. Então, o que esperar do próximo ano, na minha opinião, é muito simples, cara. É esperar que você esteja preparado para os desafios que vão surgir. Por mais que você tente se antecipar a muitas coisas, o ano vai ser cheio de surpresa, cheio de desafio, e você tem que estar preparado para todas elas. E se você não estiver preparado, se prepara no meio do caminho, mas continua avançando. Esse é o grande ponto, sabe? Então, assim, o mercado está próspero, não está. O mercado sempre vai estar próspero. A grande questão é para quem que ele está próspero. Enquanto tem muita gente chorando, tem gente voando, cara. Muita gente crescendo, fazendo, muita coisa legal, entendeu? Cara, tem espaço para todo mundo. Pô, tem um exemplo aí, o Herb mesmo, que era o outro urbano, né, cara? No meio da pandemia, enquanto os concorrentes, todo mundo tirando o pé, o cara acelerou e o cara estourou recorde de venda, cara, no meio da pandemia. Você entendeu? Do setor que tava todo mundo falando, cara, desesperado, faliu. Como assim faliu? O cara viu o que ele podia fazer diferente. Ele foi lá e fez, entendeu? Então, eu sou contra esse lance de analisar a média de mercado, porque assim, o que a gente falou, cresceu 5% a média agora na Black Friday. Beleza, cresceu 5% para quem? Para a média. Eu tive cliente que cresceu 70%, 80%, 300%. Entendeu? E como você falou, teve cara que ficou 20% abaixo. Então, se a gente falar de média, cara, a gente não consegue pegar essa galera que vem fazendo um trabalho incrível. E é importante a gente pegar essa galera que está fazendo um trabalho incrível, porque isso tem o tempo inteiro. Muita gente fazendo algo, fora da curva. E quem está fazendo isso, é aquele cara que está trabalhando, aquele cara que está estudando enquanto o restante está descansando. É o cara que está preocupado com a operação dele agora. Pô, agora é quase 8 horas da noite, o cara está lá dentro da operação dele, pensando o que ele pode fazer para ter uma logística mais eficiente, o que ele pode fazer para reduzir o custo da operação dele, o que ele pode automatizar dentro da operação, o que ele pode fazer para ter um ranqueamento orgânico melhor, o que esse cara pode otimizar dentro da campanha. Ele está fazendo cálculo com a galera dele, ele tá preocupado com o fornecedor, ele está conversando com o fornecedor para ter preço, para ter prazo, para ter produto. Então, esse cara, ele não vai ficar com 5% na Black Friday do ano que vem. Esse cara, ele não vai ter uma perspectiva pequena. A minha opinião é muito clara, o que esperar do ano. Eu diria que não é o que esperar do ano. O que a gente pode esperar do empresário, sabe? Então, o ano ele vai estar aos 365 dias disponíveis para quem quer construir uma história foda. A gente até estava falando de hackear o algoritmo, né, Rafa? É bem isso que o Gallagher falou. Você entender. Eu vejo o seguinte, não dá para você prever. Não dá. O importante é você estar entendendo tudo que está acontecendo à sua volta para você tomar a melhor decisão. Né? Eu acho assim, a melhor, se tivesse que ter um superpoder do empresário, eu diria que é a sensatez. A pessoa sensata, ela analisa a situação, o game como ele está, e toma sempre a melhor decisão, baseado no que está acontecendo ali para ele. Né? Nós temos clientes
de vários nichos, né? As pessoas, e até tinha conversado com você sobre o pessoal de farmácia, né? O pessoal de farmácia não tem, cara, ele depende bastante do orgânico. Tem que dar 80% de orgânico pro cara. Margem apertada, né? Então, aí o cara entende o game dele, né? E tem algumas estratégias que servem para várias áreas, para vários nichos, mas tem estratégias que são muito específicas, e a gente conversando com o cliente ali, e a gente conversa, cara, basicamente das dificuldades mesmo, sabe? O que ele está encontrando, como é que a gente vai ajudar? E é um ajuste fino, né? Captação. O cara está muito preocupado com captação, eu vejo isso. Adianta você captar? Não é a quantidade de captação. Nós temos até clientes, como eu falei para você, que usam influenciadores. Influenciador é poderoso, cara. É um negócio poderoso. Você coloca ali, mas aí você põe um influenciador, ele dá 87%. 90% de taxa de rejeição na captação, não converte, não adianta. Então aí você tem que estar preparado para ajustar, né? Tem que estar preparado para ajustar. Vamos mudar, né? A estratégia de captação a gente tem social, você tem o tráfego pago dentro do social e fora, você tem um Google que capta super bem para você, né? E aí você tem o orgânico. E aí você tem o custo de cada uma delas. E dentro do social você tem outras variações ainda, tipos de post, vídeo, aí você tem o TikTok que serve para uma parte do pessoal. Sabe o que eu falei muito essa semana? Eu vi o Facebook aparecendo, cara, até de forma significativa para os clientes se convertendo zero. Eu falei, cara, você pensou que o Facebook é sênior? Facebook é sênior, cara. Você oferece presente para o neto, você oferece alguma coisa para o sobrinho, sabe? Você oferece, tem um produto que serve para o sênior, mas lá é sênior. O TikTok já é molecada, 16 anos, 15, tem cartão de crédito, sabe? Aí você tem um Instagram que tem uma galera mulherada, tá em peso ali, tem uma força monstruosa, né, no Instagram. Então você entender a ferramenta, o que você tem na mão, aí você faz a sua captação e depois tem toda a outra parte, tem a parte que o Gary, aí a plataforma vai te ajudar. Eu até estava comentando, Gallagher, que a gente está mais de uma década construindo essa plataforma de orgânico, né? É lindo ver o quanto que ela performa no orgânico, sozinha. O pessoal sempre pergunta, como que eu escolho minha plataforma de e-commerce e tal? Vocês são os especialistas. Se o cara faz essa pergunta aqui, o que você deve buscar em uma plataforma de e-commerce? Eu sei que tem diferentes nichos, a gente tem uma série de coisas que envolvem. Mas o que ele tem que buscar minimamente numa plataforma para poder atender ele? Primeiro ponto, cara, que eu entendo que o cliente deve estar buscando dentro de uma plataforma de e-commerce é uma plataforma que entenda muito bem do segmento dele. Como assim entenda muito bem do segmento dele? Porque, cara, a gente está falando de venda. Antes da gente falar da plataforma de e-commerce, a gente está falando de venda. E venda é comunicação. E quando eu falo que venda é comunicação, a gente precisa saber como esse cliente precisa se comunicar com o público dele. Então, assim, se a gente está falando de uma loja virtual de cosmético, eu preciso saber como que se vende cosmético, para a gente poder montar um layout com a usabilidade necessária para vender cosmético. Então, a gente precisa entender muito bem do produto, do segmento desse cliente, e a gente precisa entender muito bem do cliente dele. Porque quando você vai vender um produto, esse produto, você vende ele de formas diferentes para pessoas diferentes, porque o ser humano, ele tem comportamentos diferentes ao longo do dia e ele é super sensível a várias coisas. Ele é sensível à temperatura, ele é sensível à região, ele é sensível à hora do dia. Se você entrar dentro de um supermercado para comprar na hora do almoço, você tem tendência de comprar determinados produtos. Se você entrar no jantar, você tem tendência de comprar outros. Se você entrar aos finais de semana é outra coisa, se entrar numa sexta-feira é outra. Então, o comportamento do mesmo usuário, ele muda de acordo com o dia da semana, de acordo com a temperatura, de acordo com a região. Então, se isso muda, você precisa entender como que você faz para vender mais para essas pessoas nos horários corretos. Então, quando você for procurar uma plataforma de e-commerce, é importante que você tenha noção que essa plataforma entenda muito bem o que você precisa e como você precisa desenvolver aquilo. Porque muita gente acha que plataforma de e-commerce é só um menu, é só filtro, é só produto, um botão comprar, um carrinho, fim de história. Entendeu? E é muito mais por trás disso. Muito. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber que a gente usa texto, a gente tem que saber que a gente usa imagem, a gente tem que saber que a gente usa vídeo para se comunicar com as pessoas. Mas a forma como organizar essas coisas na medida correta para aumentar a taxa de conversão de cada um desses
clientes, que é o grande segredo. Então, por isso que, diferente do mercado como um todo, a B2B ela não trabalha com uma infinidade de clientes, né? A gente trabalha lapidando cliente a cliente para aumentar a taxa de conversão de cada um desses caras. Então, a gente para entender o que esse cara precisa de forma verdadeira para entregar realmente, para ajudar esse cara a buscar o resultado, né? A gente não pode falar que entrega resultado porque você sabe, tem tráfego, tem preço, uma infinidade de outras coisas. Uma série de coisas. Mas do lado da plataforma, você precisa encontrar uma plataforma que te atenda bem. Por exemplo, médio de pagamento, toda plataforma tem, correto? Mas toda plataforma de e-commerce tem um médio de pagamento ideal para o seu cliente, porque o método de pagamento, quando você vai escolher, o lojista ele pensa, eu quero receber desse formato. Não é você que quer receber desse formato. De que forma que teu cliente está disposto a pagar para você? Então eu falo assim, eu quero tal frete. Espera aí, vamos pensar no seu cliente. O que é que seu cliente precisa para ele comprar mais dentro da sua loja? Você entendeu? O que é que seu cliente está disposto a ter de logística para comprar dentro de você? Às vezes ele abre mão até do frete grátis para receber em 2 horas. Ele está disposto a pagar um pouco mais caro. Você entendeu? Exato. Então, é verdade. Cara, quando você for fazer um e-commerce, quando for desenvolver alguma coisa, a gente precisa aprender a se questionar, que são coisas que a galera não faz no mercado. A galera pega uma plataforma padrão, instala um template qualquer um, cadastra produto de qualquer jeito e o cara vai pro e-commerce achando que vai ter resultado. Não vai ter resultado. Fica na esperança de acontecer, cara. E a grande questão é o seguinte, como é algo muito novo ainda, para uma pessoa que é leiga, quando ela olha para um e-commerce, ela só enxerga uma vitrine, onde ela enxerga produto, carrinho, checkout, ela fala, mas não é só isso. E na visão de uma pessoa leiga, realmente, eu entendo e eu compreendo que as pessoas estão se perguntando se não é só isso. Mas nós, como especialistas no assunto, a gente tem o dever e a obrigação de mostrar para o cliente as diferenças essenciais que ele precisa. Então, analisar o tráfego desse cliente, de onde vem ou de onde pode vir, como que esse cliente desse local se comporta para a gente fazer as otimizações necessárias dentro da infraestrutura de layout para a gente aumentar a taxa de conversão. Então a gente precisa estar atento a uma série de coisas. A ferramenta de busca é um produto que o cliente vai usar busca, não vai usar busca, vai usar filtro, vai usar menu, ele vai usar uma pluralidade de ferramentas para chegar até o produto ideal e entrar dentro de cada um, dentro de um funil comercial dentro da loja virtual para efetuar a compra. Então, é fundamental a gente se perguntar. O cara fala assim, eu quero tal médio de pagamento. Não é o que você quer, cara, é o que o teu cliente precisa para comprar. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro, cara, com essa sensibilidade para fazer o negócio rolar. Então, plataforma de e-commerce não é tão simples. O que ela precisa? Fala, cara, é o que ela precisa para determinado cliente, entendeu? Exatamente. E para aquele empresário, para aquele cara que vai trabalhar daquele jeito específico, para aquele público específico, o que é necessário. Então, quando a gente começa a entender o que é necessário, cara, as coisas mudam. Não tem uma receita, né? Eu brinco com a galera, quando a gente senta na mesa. Se chega alguém na mesa de negociação com você que já tem a resposta na ponta da língua do que você precisa fazer para vender, para escolher produto ideal, cara, desconfia. Porque não tem. Não tem. E outra coisa, Rafa, a gente tá... Existe. A gente tá todo dia, né? O dia inteiro pensando nisso. A gente tá todo dia, o dia inteiro. Esse é o nosso game, tá? A gente faz... E muitas vezes, cara, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger o empresário dele mesmo, né? Eu quero colocar isso na minha loja. Fala, cara, não põe. Não põe, isso vai aumentar 1 mega na sua loja, você vai perder tanto de performance. O cliente no celular 3G, andando no busão, quer comprar aquele tênis Vans, e aí ele não consegue, cara. E aí tem aquele cara que chega também pra gente e fala, eu quero minha loja igual a essa loja aqui. Fala, cara, por que você quer a loja igual a essa? Porque esse cara tá vendendo bem, esse cara tá crescendo. Eu falo, cara, você sabe por que ele tá crescendo? Você sabe quais são as características dessa loja virtual que funciona para ele e o porquê que funciona? Então, é igual o cara fala, eu quero um e-commerce igual da Amazon. Me ajuda, né, cara? É o tempo inteiro, cara. E assim, falo, beleza, você tem a quantidade de SKU que a Amazon tem? Exato. Não tem. Você tem a quantidade de seller que a Amazon tem? Não tenho. Você tem as pessoas para operacionalizar igual a Amazon tem? Não tem. Então por que você quer o que ele tem? Agora, se ele falar, eu quero chegar onde a Amazon chegou, pera lá.
é uma escada gigante. Vamos começar com os Vamos steps, trilhar vamos o entender caminho. onde você tá, vamos trilhar um caminho, vamos ver até onde a gente consegue chegar junto nessa caminhada e vamos se ajudar. Que é diferente. Você falar, eu quero ser a Amazon. Tá, todo mundo quer. Tá no lugar do Jeff Bezos, entendeu? Tá no lugar do Elon Musk, entendeu? É o objetivo de todo mundo que trabalha com tecnologia ou todo mundo que entra na área de tecnologia. Mas assim, cara, é dentro da tua realidade. O que é que você tá fazendo para evoluir, né? Cara, e eu vou trazer uma aqui, cara, que é dica de ouro essa daí, chefão. Cara, o grande lance é o seguinte, o que começa a acontecer? O cara, tá vendendo super bem dentro da loja virtual dele, aí ele resolve entrar dentro do marketplace. Como que esse cara entra no marketplace? O cara cata todo o cadastro de produto dele, que ele, fez um puta de um cadastro massa, foto, texto, descrição, tudo certinho, e faz a integração com o marketplace. Beleza? O que começa a acontecer? Esse cara tinha 50%, 70% da venda dele, do faturamento dele, vindo do tráfego orgânico. A partir do momento que ele duplica o conteúdo da loja virtual dele para dentro dos canais de marketplace, o que o Google fala? Quem que tem maior relevância aqui para mim? Quem tem maior relevância é o Mercado Livre. Quem tem maior relevância é a B2W. Quem tem maior relevância é a Amazon. Essa loja aqui pequena não pode ter criado esse conteúdo autoral. Então esse conteúdo autoral dessa loja aqui é duplicado. Vamos reduzir o tráfego, vamos tirar a posição orgânica desse cara. E quem começa a subir e ganhar ranqueamento? Os marketplaces. Na hora que esse cara começa a ganhar ranqueamento, esse cara começa a automaticamente perder o faturamento dentro da loja virtual dele e transferir o faturamento dele para dentro do marketplace. Então, a estratégia correta cara, você não pode se excluir de marketplace, é animal você trabalhar dentro do marketplace, tem um monte de benefício e tal, mas você tem que saber trabalhar. Entendeu? Não dá simplesmente para você pegar todo aquele teu trabalho de uma vida para você fazer um puta de um cadastro e você transferir isso de graça para os caras. Já que você vai entrar lá dentro, aproveita os cadastros que tem na internet disponível, entendeu? Pega um cadastro ali qualquer que você sabe que é um conteúdo que todo mundo duplica e coloca lá. Se você subir o teu conteúdo para dentro rico, né? Com o teu conteúdo rico, se você demorou um monte para criar lá para dentro, você acabou de dar um tiro no teu próprio pé. Então, ou até mesmo dentro desses canais que tem um ranqueamento super bom, cria uma outra estratégia de ranqueamento orgânico que você não explora dentro da sua loja virtual. Então você fala, cara, eu tô vendendo esse celular aqui, eu vou vender esse mesmo celular de um outro jeito para ganhar ranqueamento em outras palavras-chave. Então começa a ter estratégias diferentes de ranqueamento orgânico dentro de cada marketplace. Aí, esses dias eu tava falando com um cliente, o cara falou, mas isso dá muito trabalho. Eu falei, cara, você quer crescer muito trabalho. Ninguém tá fazendo doação aqui, todo mundo tá trabalhando. Então, você não acha que os caras vão fazer doação para você, ninguém vai. Você quer ter resultado nada mais do que trabalho duro em cima daquilo e trabalho duro e inteligente em cima de alguma coisa que vai te trazer resultado. Exato. E os marketplaces também têm o seu público, né? Cada um tem um público. Você vai entregar sempre da mesma forma? Pensa, analisa o público daquele marketplace, trabalha com o público, sabe? Coloca uma linguagem mais dele, usa essa sacada do que o Gallagher falou aí é extremamente importante, usar como teste. É difícil você fazer teste em tempo de voo, né? Como tem um amigo que fala muito disso. Você tá ali, tá rolando, a bola tá rolando, os dados estão rolando, tá tudo rolando, cara. E quem consegue fazer isso, performa. Mas isso que você falou de arrumar dentro de casa, cara, essa é a base para o cliente do que ele precisa, né? Porque ele vai ter que fazer, as reuniões, eu faço uma média de 2 reuniões por dia, falando exatamente disso, falando, nós vamos fazer ajuste fino, nós vamos pensar nas minúcias do seu e-commerce, né? Dos detalhes, porque, e nós temos muita operação também que tá ali batalhando com os grandes, cara. Tem um pessoal ganhando bem, sabe? Nós temos mais de uma década de desenvolvimento. E durante o desenvolvimento da nossa plataforma, nós pensamos bastante nas regras do negócio para que o nosso cliente performe. Legal. Tá? Então, às vezes, porque assim, a gente vê que a nossa plataforma performa super bem no orgânico. Performa muito bem no orgânico. Mesmo o cliente não fazendo nada. Sempre, toda semana eu pego 2 clientes que eu falo, o que você faz? Eu estou fazendo redes sociais, eu faço um postzinho por dia, eu coloco ali no Ads, liguei pro Google, eu tenho uma agência,
E orgânico? Orgânico eu não faço. Vai ver performando. Então, sempre for. Tá performando, tá convertendo, sabe? Ele consegue performar. E aí, a gente só precisa ajustar isso. Chega para ele e falar, beleza, agora você vai ajustar. Né? Como é que você faz? Eu vejo muito, faço uma comparação de Davi contra Golias, né? Como é que você faz para vencer, para você conseguir aparecer? Então, você tem que agir na falha do seu concorrente. O cara tem uma estrutura, o cara tem profissionais, o cara tem, né? E às vezes o nosso cliente, ele tá ali naquela batalha, tentando fazer a coisa acontecer, né? Às vezes um pouco perdido. E a gente traz com toda a experiência que a gente já tem, a gente fala, então, vamos fazer desse jeito. Eu falo para o cliente, é um trabalho de formiguinha, cara, mas você tem que ter a satisfação de estar fazendo a coisa certa. Isso é maravilhoso. Sabe, você faz a programação, você se organiza e você fala, tô fazendo a coisa certa. A coisa, às vezes, ela não vira imediatamente, mas você sabe, você vê o crescimento. Eu vejo muito, eu adoro relatório, né? Às vezes eu tô abrindo um relatório assim e falo, vem verdinho, né? Vem o verdinho ali pra gente, né? Vamos analisar. Se não vem, beleza, mas só que a gente vai entender o que aconteceu. Não é simplesmente, vou deixar as coisas acontecerem, não. Vamos analisar ponto a ponto, cada passo, cada relatório. Hoje você tem todas as informações. E você consegue tirar um relatório que vai te dizer exatamente o que aconteceu. Nós temos o KPI ali que, cara, não tem dúvida. Faça isso que vai acontecer. E tivemos resultados, cara, excelentes, né? Você falou um negócio que foi realmente, cara, assim, hoje a maior briga, né, com a nossa audiência é por atenção. É muito difícil. Cara, assim, a gente tá com o celular conectado o dia inteiro, e é mensagem, e é WhatsApp, e é e-mail, e é ligação, e é não sei o quê. A coisa mais difícil do mundo é a gente chamar a atenção do nosso usuário. Como é que a gente se diferencia, né, Tony? Como é que a gente consegue fazer com que a nossa audiência nos note? Cara, é muito difícil fazer isso. É muito difícil. Por isso que, assim, se a gente fizer apenas o mínimo, não vai ter como brigar com os grandes, cara. A gente tem que tentar levar para o nosso cliente, que é o pequeno, o médio, o grande também, que para brigar com os caras que estão lá em cima, ele precisa ter alguma coisa a mais, ele precisa entender a experiência, a jornada do cliente desse cara. E quando a gente fala essa palavra experiência, né, Tony? A galera muitas vezes mistura essa palavra achando que experiência está ligada apenas a layout, apenas ao que o cara está navegando. E não é. Na minha visão, a experiência do usuário, ela começa do momento que ele vê um anúncio até o momento que esse usuário se torna um cliente e recebe o produto dele. Vai abrir a embalagem, vai se conectar com o produto depois. A experiência só vai mudar para cliente depois. Mas, cara, olha o tamanho disso. A navegação é uma parte. E se o cliente, né, se o nosso cliente, no caso, o lojista, não se atentar a isso, porque a experiência está inclusive na maneira como ele atende esse cara, como ele responde pergunta e por aí vai ficar muito difícil para esse cara brigar. E eu vejo isso como nosso papel também de orientar, né, nesse sentido também. Uma dúvida aqui da Nívia que eu achei interessante. Ela falou que é arquiteta, tem um e-commerce de peças de decoração. E ela falou assim, muitas pessoas entram na minha loja, mas não efetuam a compra. Essa é uma pergunta muito comum. Primeiro de tudo, se as pessoas estão entrando na sua loja e não estão comprando, primeiro você tem que entender se está levando a audiência correta para dentro dessa loja. Primeiro ponto. Se você está levando a audiência para dentro da loja e a galera não está comprando, é porque possivelmente o seu produto ou preço ou alguma coisa que você está oferecendo não está dentro do que a galera está esperando. Chegou a fazer um teste, uma comparação dos seus produtos, se o preço está equiparado com o mercado? Porque, assim, produto de decoração é um negócio que algumas pessoas têm que comprar por impulso, tranquilo, mas normalmente é algo planejado. Então as pessoas pesquisam muito por esse produto. Eu não acordo do dia para a noite querendo pintar essa parede aqui. Eu não acordo do dia para a noite querendo trocar toda a iluminação da minha casa. Então tem um processo ali de pesquisa. E se as pessoas estão chegando à sua loja, estão tendo contato com o produto e não estão vendo valor no seu produto, ou achando o produto muito caro, ou então você de alguma maneira não está agradando e levando aquilo que ela está esperando, ela realmente não vai comprar. A taxa de conversão, ela está diretamente ligada à experiência que a pessoa está tendo. Como eu falei, experiência não é só navegação. Experiência é preço, experiência é frete, experiência é convencimento, experiência é uma série de fatores. O Analytics traz todos esses números ali no Origem de Mídia. Origem de Mídia é um relatório que eu gosto muito, é um relatório que a gente apresenta bastante para os clientes,
E depois tem o Search Console Insight, que é um relatório novo do Google, que está em beta agora, e você consegue acessar, ele vai te dizer exatamente cada investimento que você fez, se ele deu o retorno ou não. Então, a taxa de rejeição, você pode olhar ali no relatório do Origem de Mídia do Analytics, ele já vai te dizer se o público ele está de acordo ou não. Então, vamos dizer que você tem uma taxa... A taxa de rejeição, a gente até chegou num acordo, né, Rafa? Hoje a gente falou, ó, 30% é uma taxa legal, ok. É o número esperado para você. Menos do que isso, então, excelente, tá muito bom. Aí a gente vai ver o seguinte, tá, eu tô com 30% de taxa de rejeição, então eu tenho 70% do pessoal ali interagindo e navegando pela minha loja. Quantas páginas por sessão você tem? Tá? Eu vejo que tem clientes que têm 2, 3 páginas por sessão e estão muito bem, estão indo bem. Tem cliente que alcança 5, 6, 7, dependendo. Quando vem de social, o cara chega a 10 páginas por sessão, chega a 6 minutos dentro da loja. Vamos pensar o seguinte, lá no Origem de Mídia, você analisa e verifica. Taxa de rejeição, qual é o número? Se tiver acima de 50%, tá ruim. Nossa, aí tem que começar a baixar isso. Essa taxa de rejeição é igual para todos os canais que está chegando até essa loja virtual. Se não for igual, a gente pode começar a analisar qual canal que está tendo a taxa de rejeição maior. Ah, é do tráfego pago, ou seja, errou na campanha. Sim. Ponto. Exato. Ah, o orgânico do cara tá com uma taxa de rejeição alta. Aí eu faço mais um convite. Vamos analisar página por página que tá com a taxa de rejeição alta. Por quê? Porque se a gente for olhar todas as URLs que tá gerando tráfego para dentro dessa loja virtual, pode ser que os clientes estão entrando dentro de algumas páginas e estão encontrando produtos sem estoque. Não dá para a gente ter uma métrica ou alguma observação sem antes fazer todos os questionamentos necessários para a gente chegar às conclusões mínimas. Tipo, só falar que a taxa de rejeição tá alta e a gente tem que fazer alguma coisa, essa alguma coisa, às vezes, tá do lado do cliente que está fazendo a campanha errado, essa alguma coisa, às vezes, está relacionado aos produtos que estão cadastrados de forma errada dentro da loja virtual. Tem vários fatores que vão influenciar nessa taxa de rejeição. Legal chegar nos 30%, mas o cara que está com 50% de taxa de rejeição, a gente precisa analisar as vírgulas, cara. Porque muitas vezes o cliente fala, eu tô com uma taxa de rejeição muito alta, não sei o que e tal. Eu falo, cara, vamos analisar. O cara fala, minha plataforma tá com problema. Já vi muito isso. Fala, aí você começa a olhar a taxa de rejeição mais alta do cara, o produto que mais gera tráfego pro cara, o cara não tem estoque. Fala, cara, é normal você tá aqui, ó, a tua taxa de rejeição onde tá. Você entendeu? Ou então o cara fala, eu tô com uma taxa de rejeição altíssima, não sei o que e tal, a minha agência tá falando que a plataforma tá com problema. Aí você vai ver, o que tá com problema é a campanha que a agência fez. Porque é a taxa de rejeição da campanha que tá alta. A gente precisa olhar para esses números e aprender a se questionar sobre esses números, né? Entender a origem, né? A essência desses números, a gente precisa aprender a conversar com os números, né? E não julgar eles. Fala, cara, eu preciso te entender. Agora que eu tô vendo você, eu preciso te entender. Conte-me mais sobre você. A gente tem que aprender a falar assim com os números, né, cara? Me fale mais. Me fale mais. Conte-me mais. Porque não é o que o pessoal faz. Não é. O pessoal simplesmente olha para os números e fala, tá errado. Tá bom ou tá ruim, né? Tá bom ou tá ruim? Tá vermelhinho, tá verdinho. Ou então o cara já chega falando que tá ruim. Eu falo, beleza, tá ruim o porquê? Você parou pra perguntar? Não sei. Falei, cara, vamos fazer perguntas mínimas. Tem um relatóriozinho que eu gosto demais no Analytics, que é o tempo de conversão. Cara, esse é lindo. Você vê que o cara entrou lá no primeiro dia, olhou o seu produto, ainda mais, decoração. Às vezes você tem um ticket médio alto. Né? É um produto que o cara vai pensar, é o que você falou, não vou pintar essa parede, eu tô pensando naquilo, eu tô entrando. Cara, a gente vê. Exato, a gente vê a conversão acontecendo 15 dias depois. E depois você tem que ver qual foi o trajeto. A gente vê orgânico entregando para direto, a gente vê social entregando para orgânico, quer dizer, o cara te conheceu lá na sua campanha de social, depois ele veio no orgânico, aí ele digitou sua URL, a gente vê de tudo. Essa informação é que vai te dar a possibilidade de entender o seu cliente. Tem um pluginzinho do Analytics que a gente coloca no Chrome, cara, ele traz a porcentagem de clique dentro, ele analisa a sua página inteira. Então, você criou uma página inicial hoje, você consegue analisar cada link,
tá? Qual é a taxa de clique. Se você mudou de link, você está dentro de uma categoria, você sabe daquela categoria para onde as pessoas foram, se elas saíram, sabe, o que está chamando mais atenção, e você consegue entender a navegabilidade da sua loja, o interesse do seu cliente. Tá? E aí você consegue ver, inclusive, os produtos que são, né, que performam melhor ali dentro. Cara, a gente tem hoje uma condição que não tinha, e o digital te dá essa condição, te traz o número. Né? Como é que você vai saber? A pessoa, antigamente você fazia uma propaganda na TV e abria a porta. Espera aí a galera vir. Né? Vamos ver se eles vão vir. Hoje não, a gente sabe exatamente de onde o cara saiu e por onde ele passou. E tem uns trajetos muito loucos. Não sei se você vê isso, Rafa. Tem uns, cara, que o cara passa 10 vezes por todas as origens. Tudo que você fez. É orgânico, é direto, é social. E ele fica pulando e depois ele converte. No final ele converte. No orgânico, né? Que eu gosto do orgânico. Eu sinto a magia do orgânico. Que é aquele hackear o algoritmo, sabe? Porque o orgânico, você tem as regras do Google lá, as 200 regrinhas do Google, e aí você tem a relação com o seu concorrente, que era o que a gente estava falando. A gente tem uma estratégia com o cliente, de ele tem uma URL de promoção, que ele mantém essa URL ativa o ano inteiro, que é para não ter que ficar reindexando. Ele mantém com a promoção, e a gente faz essa estratégia com o cliente. Mas aí eu tive um cliente que não seguiu essa estratégia. Eu falei, mas por que você fez isso? Ele falou, eu não sei, alguém fez isso. Alguém foi lá e mudou tudo para Black Friday. Entretanto, o do Google, quando passou, cara, ele indexou. Ele indexou bem, ele performou também muito bem, entendeu? Então eu falei, legal. É interessante a gente entender como é que as ferramentas que estão à nossa volta, e o cliente não percebe isso, porque ele não consegue analisar a fundo, olhar o relatório, olhar o gráfico, né? Eu olhei o gráfico e falei, pô, legal, performou, cara. Agora a gente vai comparar com outro. Nós vamos pegar as informações e vamos ver como é que performou isso, né? Então, essa Black Friday, quanto empresa, ela como o cliente começou essa Black Friday um pouco antes, ela foi tranquila, assim, ela fluiu super bem, sabe? Enquanto plataforma, ela foi legal, claro. A gente já está há mais de um ano tomando algumas providências para melhorar. Isso é sempre, né? Você melhorar o seu trabalho, você melhorar a sua plataforma, você melhorar enquanto empresa, você melhorar enquanto pessoa e ajudar os outros a melhorar, é o que a gente faz todo dia. O cliente, cara, um problema resolvido é uma solução para o nosso cliente, né? Com certeza. Então isso é constante. E a gente viu agora, porque a Black Friday para a plataforma, para o cliente, é sempre um período que você tem que ficar atento, né? E, cara, foi muito legal. Foi muito legal ver que todo o trabalho trouxe um momento, sabe, de tranquilidade, de que as coisas aconteceram, foram resolvidas, e foi muito legal. A plataforma aguentou o trampo. A plataforma aguentou o tranco. Isso é o mais importante. Muito bem. Isso é importante, né? Isso é importante. Exato. E você, como é que foi essa Black Friday para você? Cara, essa Black Friday, ela teve alguns meandros, né? A gente viu aí, já saiu até já relatório aí no EBIT do crescimento, parece que teve um crescimento de 5%, né, em comparação à Black Friday passada. Eu, honestamente, imaginava que seria um crescimento maior, mas, pô, 5% comparado com uma Black Friday onde estava tudo fechado, é um bom crescimento, né? É um crescimento muito bom. Porém, o que eu percebi? Boa parte dos clientes aqui, especialmente pequeno e médio, não teve um desempenho tão bom. Eu acredito que isso tenha acontecido porque os grandes marketplaces, os grandes players, cara, assim, engoliram muita parte do mercado. Muita parte do mercado. Teve muito cliente que, cara, aumentou pra caramba investimento, dobrou investimento em Google e tal, e acabou muitas vezes imprimindo menos. E aí, quando você imprimir menos, aumenta o custo, né? Pelo mesmo valor, pela mesma quantidade de pessoas, ou então até por menos. E isso mostra, é um indício de que alguém estava roubando essa atribuição, essas impressões de algum lugar. Né? O leilão estava muito complicado. Então, para o cara que tinha uma verba menor, foi difícil, cara. Foi difícil. O número mostra que houve crescimento. Teve muitos lojistas aí, muitas lojas que se deram bem. Tá? Mas pro pequeno e pro médio, pelo menos para parte deles, e eu arrisco dizer que para grande parte, não foi como eles esperavam.
E para uma parte foi até ruim. A gente teve cliente aqui que ficou abaixo do número, chegou aí a 20, 30% em comparação ao ano passado. Importante agora é fazer uma análise, né? É você verificar a situação, porque agora, quando você analisa o que passou, é difícil você fazer previsão. É complicado. Né? A gente costuma analisar 3 anos, né? Porque o ano passado foi tão atípico que a gente usa 2019 vamos analisar também 2019 para verificar a diferença. Cara, hoje mesmo eu estava vendo alguns relatórios. E eu vejo, cara, que você analisar agora o que aconteceu já vai te dar uma informação, você vai ficar claro para você o que precisava ou o que você poderia ter feito, ou então você vai dizer, bom, nessa situação, né, eu fiz tudo certo e tive um resultado de acordo com o que eu coloquei. Nós tivemos clientes que performaram muito bem em cima de grandes players também, tá? Performou bem acima da média, bastante mesmo. Mas aí o que nós vimos com isso? Aquele negócio de estar em todo lugar, né? De você fazer todas as ações. Às vezes isso para o cliente, entrando bem agora, falando um pouco sobre como começar o seu planejamento, né, estratégico, como você pensar, porque agora nós passamos por uma situação que as coisas começaram a aconteceram dessa forma, você analisa e você já se programa para o ano que vem. Eu estava vendo exatamente isso, cara, que tivemos clientes que performaram super bem, os caras detonaram. E nós tivemos um cliente também que ele optou por não participar. Nós tivemos alguns. Eu falei, mas você não vai participar? Não, e tá tudo bem. E tá tudo bem. É verdade, cara. O Tony está trabalhando incessantemente junto com o time nosso, desenvolvendo uma aplicação nova focada para o orgânico, cara, com recursos incríveis. Animal. Então vai facilitar muito a vida do cara, né, cara? E a agência também. A agência que fica pedindo pra gente, pô, a gente quer ajudar, você não vai ter problema. E é comum, hoje em dia tá muito na moda esse negócio de gestor de tráfego e tal, e é muito comum isso acabar sendo uma visão também do lojista de só olhar para tráfego pago. E aí o cara esquece do orgânico, que é, assim, cara, extremamente importante pro cara, sabe? Ali você tem um CPA muito mais reduzido. Tudo bem, o cara pode ter em algum momento ter clicado no anúncio ou em algum... Mas, cara, se ele vier pelo seu orgânico, recomprar pelo seu orgânico, a coisa muda, o game muda. E acaba ficando muito de lado essa questão da otimização do orgânico muitas vezes. Né? A maioria das vezes fica, né? Até pelo que a gente falou, o cliente ele tem um conhecimento baixo. Você pega, cara, ele terceiriza a responsabilidade do e-commerce dele ou para a agência, ou para a plataforma, ou para um colaborador inexperiente. Aí, quando entra um colaborador inexperiente, o cara, imagina vou pegar um exemplo qualquer aqui, uma loja de moda. O cara tem um produto lá super bem ranqueado, não sei o que e tal, o cara tá com... Aquele produto gera 7 mil acessos orgânicos por mês, por exemplo. Só que é um produto que não tá mais performando, porque o cara não tem mais esse produto em estoque. Aí entra um cara novo lá dentro e deleta esse produto. O cara deleta o produto, cara. O cara exclui essa URL do mecanismo de busca e joga o tráfego orgânico do cara lá no chinelo. Eu já vi isso acontecendo. Eu também. Centenas de vezes, cara. Então, assim, cara, a gente vê isso acontecendo com uma frequência absurda, cara. Tem que tomar esse cuidado, cara. A gente tem que estar olhando e tem que estar o tempo inteiro consolidando essa cultura com os clientes, cara. O cliente ele tem que ter noção da sensibilidade que o e-commerce né? O cara tá acostumado com uma loja física dentro de um shopping ou dentro de um ponto que tem, um tráfego gigantesco, né? E o cara, ele nunca se preocupou em trazer o público para dentro da loja dele. Já né? Porque acontece, né? Acontece de forma natural, né? O cara nunca falou, cara, não, vou fazer uma campanha. O cara, a galera é muito analógica ainda, né?
Enquanto a gente está aqui preocupado com o metaverso, de fazer loja lá dentro, de começar já a se preocupar em desenrolar as paradas lá e fazer o negócio acontecer e começar a olhar para isso de forma verdadeira. E criptomoeda no metaverso, como que isso vai funcionar, como é que vai funcionar todo esse lance, a gente preocupado com isso, né? Como que a gente vai trabalhar em se inserir no meio disso, a galera, então o cara tá na loja pra caralho, com uma loja física ali, vivendo desse... Tá preocupado em fazer banner ainda na loja. Entrando um pouco em um dos tópicos que a gente trata, que a gente vai tratar aqui, é com relação ao planejamento do ano que vem, né? Tem muito cliente que ele acaba fazendo as coisas meio que por osmose. Ele planeja a compra dele, planeja tudo bonitinho, mas ele não tem um forecast, ele não tem uma visão mais a médio prazo de 1, 2, 3 anos de como que vai ser o investimento desse cara, seja em marketing, em mídia, quanto que vai ser a projeção de retorno, uma vez que ele já tem um histórico do que aconteceu, ele pega lá ticket médio, pega a taxa de conversão, pega a taxa de aprovação, ele consegue montar um forecast disso, e se ele está principalmente preparado, o estoque dele, falando da operação, para ele atender essa projeção que ele monta. E é muito importante que ele tenha tudo isso planilhado, porque na projeção que ele montar, é muito importante que ele sente todo mês a mês ali, para ver quanto que ele descolou para cima ou para baixo dessa projeção. E mostrar e tentar ver ali no KPI aonde que tá o gap. Pô, tava projetado fazer 500 mil em fevereiro, fez 450, por que ficou 50 mil abaixo? Né? Taxa de conversão diminuiu, por quê? Será que o frete aumentou? Será que aconteceu alguma coisa em alguma parte da operação? Só que o lance é o seguinte, Japão, a gente está falando de um mercado, pela nossa experiência, né, Tony, que está começando a evoluir agora, que o empresário está começando a adquirir essa consciência dessa necessidade. Justamente. Porque o que a gente acompanha muito, cara, é um lojista que, quando ele acerta, ele não sabe por que ele acertou, e quando ele erra, ele também não sabe por que ele errou. Sabe o que acontece? Ele acha, o cliente às vezes, ele é assim, o cliente que a gente tá atendendo, ele confia bastante na agência, que é o Rafa, né? E às vezes ele delega um pouco disso para a agência, e ele delega também para a plataforma. Só fazendo uma coisa, não é que ele delega, ele acredita que a agência é responsável 100% pela operação dele, cara. Exatamente. E quando ele não consegue jogar essa responsabilidade para a agência, ele joga para a tecnologia. Exatamente. A sensação que a galera tem quando tem uma plataforma de e-commerce é que, assim, alguém tem que resolver as coisas por mim. Isso daí é igual quando você compra um carro e você quer que o carro te leve nos lugares. Você entendeu? E você não tem um motorista. Você tem que entender que você que é o motorista do carro, cara. Você que tem que pôr combustível. Essa é a analogia. Apesar de existir o posto de combustível, você tem que ir até o posto abastecer seu carro, você tem que ter uma noção para onde você quer conduzir seu carro, você tem que estar atento às manutenções. Por mais que a empresa que lhe forneceu a tecnologia do automóvel é responsável pela parte técnica do carro, mas os bons cuidados é do proprietário do veículo. E aí o cara não tem os bons cuidados com o veículo, ou seja, não tem os bons cuidados com a loja virtual, e ele quer responsabilizar a montadora por um resultado que ele não está tendo. E aí o cara quer que o combustível brota ali para levar o combustível e o motorista, ele fala, é a agência, eu coloquei o dinheiro, a agência vai pilotar meu carro e vai levar para onde eu quero que chegue. E você não comunica nem para onde você quer ir. Mas só daí vai. Na hora que você... Só vai. Aí você chegou no lugar, eu tô no lugar errado. Fala, tá, mas pra onde você quer ir? Mas, ô Gallagher, a gente tava falando aqui do pessoal que entrou no susto, né, o ano passado, porque não tinha opção. E a gente vê que ele tem a vontade de fazer, de aprender e de ter, né, de tocar o negócio dele. E é por isso que a gente fez uma mudança, estamos fazendo uma mudança grande, né, Gallagher, na BIS, justamente para dar essa informação também junto. Nosso papel ali a gente está transcendendo esse lance de entregar só tecnologia para o cliente, né? A gente sabe que o nosso core é tecnologia, a gente vai continuar entregando tecnologia sempre, a gente não vai mudar a nossa essência. Mas é importante a gente ter um setor que é o Tony, que é o head desse setor, para pegar na mão do cliente quando necessário também e ajudar a fazer essa transição por esse caminho de buscar o conhecimento, de deixar cada vez mais claro para o cliente para onde ele tem que ir, como ele tem que ir, para ser um braço da agência também dentro da nossa operação, porque a agência precisa de um braço dentro da nossa operação.
A agência não pode depender só de chamado. A agência tem sim que falar, cara, eu tenho que ter um contato direto com a tecnologia, eu tenho que ter esse feedback da tecnologia para que vocês consigam realmente executar o trabalho de vocês com excelência. Então, você precisa ter esse conhecimento, esse know-how também dentro da plataforma, para que a gente fale a mesma língua. E quando o cliente não está preparado ainda para ir até uma agência, que a gente oriente esse cara a fazer pelo menos o básico bem feito. Ele já entende o que é um Google Analytics de forma verdadeira, que os funis dele estejam bem instalados, para que você foque realmente em geração de tráfego para esse cara, que você consiga falar para esse cara, quando você falar a palavra como ROI, CAC, essas coisas, o cara entendeu o cara já sabe o que é isso. Você não precisar ensinar o beabá para ele. Então, esse básico bem feito, a gente vem fazendo cada vez mais questão de entregar junto para o cliente, apesar da gente deixar claro que não é isso que o cliente está comprando da gente. A gente está fazendo algo a mais para ele. Então, fala, Carol, você comprou isso daqui, não é nossa responsabilidade isso, tá claro para você, mas você está recebendo isso daqui também junto. É muito legal ajudar, é muito legal a gente ter essa iniciativa, mas o cliente também é importante ele entender que isso não é a nossa responsabilidade. Exatamente. Que ele não está pagando por isso, que a gente está indo além do contrato para a gente conseguir perpetuar essa loja virtual e fazer com que esse cara cresça, né? A gente teve que avançar, né? A gente teve que ir buscar esse além, por isso até mesmo que veio o Tony, que é um cara, já foi empresário a vida inteira, com agência, com tudo, é um cara fora da curva e assumiu como head da nossa operação para realmente estar fazendo isso de forma eficiente, né? Não, e eu vou te dizer por que isso é importante, cara. Porque muitas vezes o cliente procura um validador. E a plataforma, grande parte das vezes, tem um peso muito maior nessa validação do que a própria agência. Até porque a agência está muito no dia a dia. Uma coisa é eu chegar para o cliente e falar assim para ele, apesar da autoridade, e falar assim para ele, você precisa colocar mais grade no segmento de modas, precisa colocar mais grade, mais numeração nos seus itens, porque senão você perde a oportunidade. Outra coisa é eu falar isso e depois ele ir aí na B2B e vocês confirmarem, validarem essa informação. Isso é extremamente importante. Tem muita coisa que a gente aqui na agência, com outras plataformas, acaba perdendo, se desgastando com o cliente, porque não existe essa validação do lado da plataforma. Diferentemente do que acontece com vocês aí. Por isso que vocês estão fazendo, cara, assim, é a área de sucesso do cliente que vocês colocaram. Simplesmente é isso. Entende? Exato. Por isso que é muito importante, tanto para o cliente quanto para a gente aqui. Para a gente aqui, isso é uma puta ferramenta. Porque na hora de eu chegar e sentar aqui com o cliente, mostrar para ele as estratégias, e se eu ver que ele ficou um pouco cético, eu falo para ele, falo assim, cara, faz o seguinte, senta com a B2B também, conversa com os caras, vê o que os caras acham. Nós falamos da leitura do game mesmo, do e-commerce, lembra? De entender o e-commerce, né? De entender, fazer a leitura do Analytics, do Search, de tudo como e-commerce, que o cara às vezes ele faz ali o curso, ele procura informação, mas é importante ele entender como funciona o game dele, né, online. Ele conhece o cliente dele na loja, né? Até porque, Gallagher, uma das coisas que a gente até já falou isso uma vez, numa das reuniões que a gente fez, a plataforma, ela é responsável pela tecnologia. E quando o cliente não tem essa visão, por isso que é muito importante essa transferência de conhecimento. Quando o cliente ele não tem essa visão e ele vê que o negócio dele não tá andando, é default ele achar assim, a minha plataforma não tá convertendo. Mas a culpa não está na plataforma. A culpa muitas vezes está em outras coisas, seja a campanha, seja a operação do cara. Eu vou repetir uma frase que eu falei aqui pro Tony quando você não tava. Não tem marketing bom para operação ruim. E antes de qualquer coisa, cara, a gente precisa ver o que tá acontecendo dentro da casa dele. O seu papel é o quê? Entregar uma plataforma que suporte o número de acessos, que tenha um checkout bom, que tenha uma interface bonita, que seja customizável, que tenha integrações. Tudo isso você integra. Então qual é o problema? O cliente mesmo chegou em mim e falou assim, Rafa, cara, assim, não tá legal, eu preciso dobrar o meu faturamento. Falei, tudo bem, cara, eu faço uma projeção para você, zero problema. Cara, não tem mágica. Para você conseguir chegar no faturamento que você quer, você tem que colocar 3 vezes mais do que você está investindo em Google. Você tem essa grana para colocar agora? Ah, não, não tenho. Então, dá uns passinhos para trás, vamos começar. E outra, às vezes nem fecha a conta, né?
cara fala que quer vender três vezes mais, o cara não tem grana, não fecha conta. Cara... Não, e vou além, galera. Às vezes o cara não tem nem estoque para isso. O cara quer vender 1 milhão, mas ele tem 1 milhão no estoque dele. Só que não é esse 1 milhão que ele vai vender. A curva A não vai bater. Não, e tem um outro lance também, né, cara? O cara vende 1 milhão, ele não vai ter esse 1 milhão na hora que ele vendeu. Por quê? Porque ele vai ter que antecipar essa grana. Se ele dá a necessidade de antecipar essa grana, ele vai pagar juros pra caralho. E se esse cara pagou juros, às vezes ele não consegue nem recomprar o produto dele, porque ele teve que precificar com a margem lá embaixo, ele não contou com o dinheiro da antecipação, aí vem a inflação, subiu o produto, o cara não consegue recomprar, o cara quebra. O cara quebra vendendo. Já vi isso acontecer demais. O cara vendendo 1 milhão, 2 milhões, e o cara, antecipando grana, emprestando dinheiro do banco e pedalando pra caramba, e o negócio acontecendo, o cara quebrou, Operação já vendendo milhões, aí o cara conseguiu fazer essa proeza. Em vez de dar 3, 4 passos pra trás e vender, 5 milhões, vender 500 mil, 700 mil, que ele ia estar com a operação dele redonda, ele iria conseguir prosperar de uma forma eficiente. Quis acelerar sem ter grana pra acelerar, né, cara? Sem estar pronto pra acelerar. Até entrando um pouco em um dos tópicos que a gente trata, tem muito cliente que ele acaba fazendo as coisas meio que por osmose. Ele planeja a compra dele, planeja tudo bonitinho, mas ele não tem um forecast, ele não tem uma visão mais a médio prazo de 1, 2, 3 anos de como que vai ser o investimento desse cara, seja em marketing, em mídia, quanto que vai ser a projeção de retorno, uma vez que ele já tem um histórico do que aconteceu, ele pega lá a ticket médio, pega a taxa de conversão, pega a taxa de aprovação, ele consegue montar um forecast disso, e se ele está principalmente preparado, o estoque dele, falando da operação, para ele atender essa projeção que ele monta, né? E é muito importante que ele tenha tudo isso planilhado, porque na projeção que ele montar, é muito importante que ele sente todo mês a mês ali, para ver quanto que ele descolou para cima ou para baixo dessa projeção. E mostrar e tentar ver ali no KPI aonde que tá o gap. Pô, tava projetado fazer 500 mil em fevereiro, fez 450, por que ficou 50 mil abaixo? Né? Taxa de conversão diminuiu, por quê? Será que o frete aumentou? Será que aconteceu alguma coisa em alguma parte da operação? Só que o lance é o seguinte, Japão, a gente está falando de um mercado, pela nossa experiência, né, Tony, que está começando a evoluir agora, que o empresário está começando a adquirir essa consciência dessa necessidade. Justamente. Porque o que a gente acompanha muito, cara, é um lojista que, quando ele acerta, ele não sabe por que ele acertou, e quando ele erra, ele também não sabe por que ele errou. A gente vive num mercado... A gente falou disso. O cliente, às vezes, ele é assim, o cliente que a gente tá atendendo... ele confia bastante na agência, que é o Rafa, né? E às vezes ele delega um pouco disso para a agência, e ele delega também para a plataforma, né? Sendo que a responsabilidade é dele como empresário. Só fazendo uma coisa, não é que ele delega, ele acredita que a agência é responsável 100% pela operação dele, cara. Exatamente. E quando ele não consegue jogar essa responsabilidade para a agência, ele joga para a tecnologia. A sensação que a galera tem quando tem uma plataforma de e-commerce é que, assim, alguém tem que resolver as coisas por mim. Exatamente. Isso daí é igual quando você compra um carro e você quer que o carro te leve nos lugares. Você entendeu? E você não tem um motorista, você tem que entender que você que é o motorista do carro, cara. Você que tem que pôr combustível. Essa é a analogia. Apesar de existir o posto de combustível, você tem que ir até o posto abastecer seu carro, você tem que ter uma noção para onde você quer conduzir seu carro, você tem que estar atento às manutenções, por mais que a empresa que lhe forneceu a tecnologia do automóvel é responsável pela parte técnica do carro, mas os bons cuidados é do proprietário do veículo. E aí o cara não tem os bons cuidados com o veículo, ou seja, não tem os bons cuidados com a loja virtual, e ele quer responsabilizar a montadora por um resultado que ele não está tendo. E aí o cara quer que o combustível brota ali para levar o combustível e o motorista, ele fala, a agência vai pilotar meu carro e vai levar para onde eu quero que chegue. E você não comunica nem para onde você quer ir. Mas daí na hora que você... Só vai. Aí você chegou no lugar, eu tô no lugar errado. Fala, tá, mas pra onde você quer ir? É verdade. Mas, Gallagher, a gente estava falando aqui do pessoal que entrou no susto, né, o ano passado, porque não tinha opção. E a gente vê que ele tem a vontade de fazer, de aprender e de ter, né, de tocar o negócio dele.
E é por isso que a gente fez uma mudança, estamos fazendo uma mudança grande, né, Gallagher, na BIS, justamente para dar essa informação também junto. Não, o nosso papel ali a gente está transcendendo esse lance de entregar só tecnologia para o cliente, né? A gente sabe que o nosso core é tecnologia, a gente vai continuar entregando tecnologia sempre, a gente não vai mudar a nossa essência. Mas é importante a gente ter um setor, que é o Tony, que é o head desse setor, para pegar na mão do cliente quando necessário também e ajudar a fazer essa transição por esse caminho de buscar o conhecimento, de deixar cada vez mais claro para o cliente para onde ele tem que ir, como ele tem que ir, para ser um braço da agência também dentro da nossa operação, porque a agência precisa de um braço dentro da nossa operação. A agência não pode depender só de chamado. A agência tem sim que falar, cara, eu tenho que ter um contato direto com a tecnologia, eu tenho que ter esse feedback da tecnologia para que vocês consigam realmente executar o trabalho de vocês com excelência. Então, você precisa ter esse conhecimento, esse know-how também dentro da plataforma, para que a gente fale a mesma língua e quando o cliente não está preparado ainda para ir até uma agência, que a gente oriente esse cara a fazer pelo menos o básico bem feito. E quando ele chegar dentro, quando ele chegar dentro da agência, que ele já tem ele já entende o que é um Google Analytics de forma verdadeira, que os funis dele estejam bem instalados, para que você foque realmente em geração de tráfego para esse cara, que você consiga falar para esse cara, quando você falar a palavra como ROI, CAC, essas coisas, o cara entendeu o que já sabe o que isso. Entendeu? Você não precisar ensinar o beabá para ele. Então, esse básico bem feito, a gente vem fazendo cada vez mais questão de entregar junto para o cliente, apesar da gente deixar claro que não é isso que o cliente está comprando da gente. A gente está fazendo algo a mais para ele. Então, fala, Carol, você comprou isso daqui, não é nossa responsabilidade isso, tá claro para você, mas você está recebendo isso daqui também junto. Tá? Então, estamos te ajudando, prazer, estamos indo além. É um prazer. Mas também. E é um prazer ajudar, claro, É muito legal ajudar, é muito legal a gente ter essa iniciativa, mas o cliente também é importante ele entender que isso não é a nossa responsabilidade. Exatamente. Que ele não está pagando por isso, que a gente está indo além do contrato para a gente conseguir perpetuar essa loja virtual e fazer com que esse cara cresça, né? A gente teve que avançar, né? A gente teve que ir buscar esse além, por isso até mesmo que veio o Tony, que é um cara, já foi empresário a vida inteira, com agência, com tudo, é um cara fora da curva e assumiu como head da nossa operação para realmente estar fazendo isso de forma eficiente, né? Porque muitas vezes o cliente procura um validador e a plataforma, grande parte das vezes, tem um peso muito maior nessa validação do que a própria agência. Até porque a agência está muito no dia a dia. Uma coisa é eu chegar para o cliente e falar assim para ele, apesar da autoridade, e falar assim para ele, você precisa colocar mais grade no segmento de imóveis, precisa colocar mais grade, mais numeração nos seus itens, porque senão você perde a oportunidade. Outra coisa é eu falar isso e depois ele ir aí na B2B e vocês confirmarem, validarem essa informação. Isso é extremamente importante. Tem muita coisa que a gente aqui na agência, com outras plataformas, acaba perdendo, se desgastando com o cliente, porque não existe essa validação do lado da plataforma. Diferentemente do que acontece com vocês aí. Por isso que vocês estão fazendo, cara, assim, é a área de sucesso do cliente que vocês colocaram. Simplesmente é isso. Entende? Exato. Por isso que é muito importante, tanto para o cliente quanto para a gente aqui. Para a gente aqui, isso é uma puta ferramenta. Porque na hora de eu chegar e sentar aqui com o cliente, mostrar para ele as estratégias, e se eu ver que ele ficou um pouco cético, eu falo pra ele, falo assim, cara, faz o seguinte, senta com a B2B também, conversa com os caras, vê o que os caras acham. Até porque, Gallagher, uma das coisas que a gente até já falou isso uma vez, numa das reuniões que a gente fez, a plataforma, ela é responsável pela tecnologia. Quando o cliente não tem essa visão, por isso que é muito importante essa transferência de conhecimento, quando o cliente ele não tem essa visão, e ele vê que o negócio dele não tá andando, é default ele achar assim, a minha plataforma não tá convertendo. Mas a culpa não está na plataforma. A culpa muitas vezes está em outras coisas, seja a campanha, seja a operação do cara. Eu vou repetir uma frase que eu falei aqui pro Tony quando você não estava. Não tem marketing bom para operação ruim. E antes de qualquer coisa, cara, a gente precisa ver o que está acontecendo dentro da casa dele. O seu papel é o quê? Entregar uma plataforma que suporte o número de acessos, que tenha um checkout bom,
que tenha uma interface bonita, que seja customizável, que tenha integrações, tudo isso você integra. Então qual é o problema? Entende? Exato. Dentro do Google Analytics tem uma área chamada funis multicanal. E lá tem uma coisa chamada de conversões assistidas, né? O que são as conversões assistidas? São os canais de tráfego que ajudaram, que auxiliaram, que assistiram determinadas vendas. Porque é muito comum a gente pensar o seguinte, né? A gente vê aquelas vendas que vieram do Google. O que aparece no Analytics é tudo de last click, a gente chama. Então é de último clique. O cara vê o anúncio e compra. Só que quando a gente fala de rede social, nem sempre acontece isso. O cara tem contato com a marca, vai para o site e não compra. Ele vai fazer a pesquisa, vai pesquisar de novo, cai pelo orgânico, não compra. Depois ele vai, pesquisa no Google, clica no anúncio e ele compra. Repara que ele teve contato com 3 canais. Então ele começou pela rede social, depois passou pelo orgânico e depois passou pelo canal de mídia paga. Mas o responsável por ter a primeira interação foi a rede social. A rede social recebe uma pequena atribuição desse ponto. Então realmente é muito importante vocês olharem para esse tipo de número para ver qual que é a jornada que o seu cliente está passando até chegar no momento da conversão, né? E às vezes a taxa de rede social tá baixa. Lá no Origem de Mídia tá baixa, mas ele entregou um monte. Ele entregou para todos os outros, e aí sobe a conversão nos outros. Então tá funcionando. Aí o cara pensa assim, tem poucas vendas vindo de rede social. Normalmente na maioria das lojas. Você vai ver lá na Analytics, tem pouca venda vindo de rede social. Experimenta desligar a campanha de rede social. Vai cair venda. Vai cair venda do canal orgânico, vai cair venda. Não vai acontecer, né? Direto.